Bem, pessoal, já trabalhei aqui por 1 metro, tá? O meu ponto fantasia, que é o ponto trançado. E eu vou terminar a carreira, tá? Depois de medir 1 metro, vou terminar com o ponto trançado, tá? Eu não vou terminar fazendo o ponto alto. Por que que eu não vou fazer o ponto alto? Porque eu vou ter os outros 3 squares já emendados, já passados a carreira de ponto alto em volta deles, tá? Do mesmo jeito que a gente fez esse primeiro aqui, tá? Igualzinho, nós vamos fazer esse daqui. E agora a gente vai começar a trabalhar a costura, que nós vamos costurar essa parte com a parte aqui do nosso trabalho, tá? Vamos lá começar a nossa costura, tá? Vou chegar um pouco pra cá a mesa. A gente vai precisar, então, do barbante branco já na agulha de tapeceiro pra gente fazer essa costura, tá? Do mesmo jeito que a gente fez lá do outro lado, olha, tá? Nós não temos os 4 pontos altos triplos que começam e que finalizam a carreira? Nós vamos fazer, olha, bem no meio do lequezinho do square, nós temos as correntinhas, né? As 2 correntinhas que separam o leque, aquelas correntinhas do meio. Então, elas duas vão nos 2 primeiros pontos altos triplos, tá? Então, vamos lá. Nós vamos pegar aqui na correntinha do ponto alto triplo, que é a 4ª correntinha, nós vamos pegar apenas aquelas 2 laçadas que fica por cima do ponto, tá? A gente sempre vai trabalhar por esses aqui, ok? Então, a gente passa o fio. Aqui a gente pode dar um nó. Esse nó depois a gente vai esconder o pontinho, né? O que sobrou aqui do fio, a gente vai esconder depois, tá? Então, a gente amarrou na 4ª correntinha do primeiro ponto alto triplo, certo? Agora, eu vou aqui. No square, eu tenho as 2 correntinhas que eu dei de espaço no leque. Então, eu vou pegar nessa primeira de cá e passo também pelas 2 laçadas do ponto. E venho pra cá trazendo, tá? O segundo ponto alto triplo, eu também vou pegar as 2 laçadas. E na segunda correntinha do meu square, eu também vou pegar a segunda correntinha de espaço, tá? No meio do square. Então, eu vou e passo o meu fio por ela também. Então, vai ser sempre um ponto para cada ponto de base, né? Para dar certinho como foi no começo. Só começar a esfriar um pouquinho, eu já fico com a garganta pegando. Vamos lá, nós temos o terceiro ponto alto triplo, vamos lá no meiozinho. Aí, aqui a gente já pega o primeiro ponto alto do square, tá? Também sempre pegando as 2 laçadas. E a gente faz o pontinho. Vamos pegar aqui o 4º ponto alto triplo com o segundo ponto alto do leque do nosso square, tá? Olha, a gente tá formando a costura, não está formando aí nenhum tipo de relevo, que a gente tá fazendo esse ponto do tipo invisível, né? Agora, aqui eu tenho os 3 pontos altos triplos, né? Eu vou em cada um deles, junto com os outros pontos altos que estão no square, e em cada um eu vou passando a costura. Sempre prestando atenção de tá pegando os certinhos, tá? Aqui. Fiz a costura aqui dos 3. E sempre, pessoal, vão olhando aí o alinhavo que vocês estão fazendo para ficar bem certinho, tá?
sem ficar apertado demais para repuxar e nem ficar solto demais para aparecer ele frouxo. Agora eu tô pegando aqui nos 3 pontos altos triplos que estão pela frente, ó. E eu tô sempre pegando as 2 laçadas do ponto, tá, pessoal? Tanto de um lado quanto do outro, é as 2 laçadas, não é só o de trás nem só o da frente, são as 2. Senão a gente cria relevo e não é isso que a gente quer fazer. Tá certo, pessoal? Então, a gente vai fazer essa costura, tá? Do começo ao fim aí. Quando chegar lá no finalzinho, eu retorno pra gente começar a parte do biquinho, tá certo? Vamos lá. Bem, pessoal, nós já terminamos de fazer a costura, já tá toda certinha aqui. Vocês percebam que tá bem invisível, né? E aqui no finalzinho eu já tinha o restinho do fio, da parte do arremate aqui, da parte da carreira em pontos altos triplos, e finalizei aí a parte da agulha, então eu fiz um nozinho com as 2, tá certo? No último pontinho. Agora a gente vai passar em toda a volta, pessoal, uma carreira em pontos baixos, tá? Vou pegar aqui o meu fio. E com a agulha de 3,5 eu vou fazer essa carreira em pontos baixos. Porém, deixa eu fazer aqui a laçada inicial. Porém, pessoal, quando a gente trabalha pontos baixos ou pontos altos em carreiras seguidas, assim, olha, que não tem os espaços, né? Os furinhos, então às vezes pode ser que fique um pouco grande e comece a embabadar. Se pela sua tensão de ponto começar a embabadar, você troque a agulha, tá? Continua com o mesmo fio 6, mas troque por uma agulha menor, ou a 3, ou a 2,75, ou a de 2,5, tá certo? A de 2,75 é um pouquinho difícil de achar, você encontra mais importadas do que nacionais, tá? Mas se você tiver e for de acordo com a sua tensão de ponto, você use ela, tá certo? Porque vai depender da tensão de ponto, não é porque tá errado, vai depender do seu ponto, tá certo? Eu vou começar aqui com a de 3,5, mas se por acaso eu perceber que tá começando a ficar enviesado, está começando a ficar grande demais, eu vou desmanchar e vou fazer com uma agulha menor, até eu acertar a tensão do ponto para ele ficar certinho, retinho, dependendo do tamanho da agulha. Porém, o fio continua sendo 6, tá? Nós vamos trabalhar um ponto baixo para cada ponto de base. Vamos começar primeiro por esse ponto alto aqui, olha, do cantinho do leque. A gente prende com um ponto baixo e vai fazendo um ponto baixo para cada um dos pontinhos de base. Quando chegar lá no leque sobre leque, a gente vai fazer dessa forma, olha, eu vou mostrar para vocês aqui. Digamos que a gente tá trabalhando aqui, né? Vou até começar por aqui mesmo para vocês terem uma noção. Então, eu vou fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, tá? Cheguei aqui no meiozinho do leque. Aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer um leque aqui dentro, mas com um pontinho baixo só. Então, eu faço um ponto baixo, 2 correntinhas e mais um ponto baixo. E venho já para o próximo ponto aqui, alto, né, do leque da carreira anterior, e vou fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. E dessa forma eu faço o cantinho aqui, tá certo? Então, eu vou fazer todo esse trecho em ponto alto. Quando chegar aqui, eu volto para mostrar para vocês como que a gente vai fazer na carreira de ponto alto triplo, tá bom? Então, vamos lá. Bem, pessoal, já fiz aqui o meu contorno de pontos baixos, onde nós começamos aqui, né? Chegamos nessa outra pontinha, também fizemos um ponto baixo, 2 correntinhas e um ponto baixo, para criar aqui o cantinho direitinho, tá? E agora, deixa eu arrumar aqui, que ele tá pesado. E agora, nós chegamos aqui, olha, tá? Nós fizemos o ponto baixo até o meio, tá? Até a parte central aqui do último lequezinho aqui de baixo. Então, agora eu vou pegar a agulha e vou continuar fazendo ponto baixo, só que um jeito diferente, tá? Como aqui a gente vai trabalhar os pontos altos triplos, tá? E ponto alto, então a gente vai ter que diminuir um pouquinho. E eu vou explicar para vocês como a gente vai fazer. Bem, vamos lá.
Então, nós vamos aqui iniciar a primeira parte, né, que é aqui do ponto alto triplo, só que antes nós temos a costura da emenda. Então, se eu for começar aqui, vai ficar muito longe. Então, aqui na parte da emenda, eu já faço um ponto baixo, tá? E aqui no ponto alto triplo, e onde eu tiver ponto alto triplo, eu vou trabalhar apenas 2 pontos altos. Por quê? Porque se eu for fazer no ponto alto triplo, for trabalhar 4, 3 pontos baixos, vai ficar enviesado, vai ficar embabadando e ficando grande. Então, onde eu tenho ponto alto triplo, eu vou fazer apenas 2 pontos baixos. Onde eu tiver ponto alto comum, eu vou fazer apenas um ponto baixo. E entre os 2 pontos, né, nós temos aqui, olha, entre o ponto alto triplo e o ponto alto normal, nós temos o meio entre eles. Vou fazer apenas um ponto baixo também. Então, aqui chegamos no ponto alto, vou fazer só um. Entre ponto alto e ponto alto triplo, vou fazer mais um. No ponto alto triplo, eu faço 2. Novamente, no meio, entre ponto alto triplo e ponto alto, eu faço um. No ponto alto, faço um. No meio de novo, faço um. Opa, que aqui escapou. No meio de novo, entre os dois, faço um. E no ponto alto triplo, eu faço 2. E assim eu vou seguindo por toda a volta, tá? Olha, que aí ele não vai criar ondulações, tá? Então, eu vou seguir por toda a volta fazendo isso. Quando chegar lá no square, novamente eu vou trabalhar do mesmo jeito que eu fiz aqui, tá? E quando nós chegarmos no final da peça, eu retorno pra gente trabalhar já a primeira parte do biquinho, tá? Vamos lá. Bem, pessoal, estamos voltando aí, já fizemos todo o contorno, né, com pontos baixos. Aqui nós fechamos com ponto baixíssimo a carreira, né, fazendo aí ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo da carreira, tá? Quando a gente começou o contorno. Aí agora, pessoal, a gente vai começar a trabalhar o biquinho. Então, a gente vai fazer uma correntinha aqui onde tá a agulha. E no mesmo ponto, a gente vai puxar uma laçada para fazer um ponto baixo. Isso para ele ficar bem quadradinho, tá? Na hora aí de fechar e tudo mais. Aí nós vamos fazer mais 1, 2, 3 pontos baixos, tá? Totalizando aí 4 pontinhos baixos aqui, tá? Isso só aqui no começo, tá? Depois eu vou explicar para vocês como a gente vai fazer. Bom, nós temos agora os 2 pontos da correntinha aqui do meio do cantinho e mais o terceiro pontinho, que seria o ponto baixo depois da alcinha de 2 correntinhas aqui do cantinho, né, que a gente fez na carreira anterior. Então, aqui a gente vai fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. E vamos prender essas 5 correntinhas no quarto pontinho, ou seja, um pontinho depois do lequezinho aqui, tá? Porque aí a gente vai contar 1, 2, 3 e o quarto pontinho é o ponto baixo logo depois do leque de ponto baixo que a gente fez aqui no cantinho. Então, a gente vai ficar com essa alcinha assim, tá? Vou fazer mais 6 pontos baixos, um em cada ponto seguinte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? Depois de fazer os 7 pontinhos baixos, eu vou fazer novamente uma alcinha de 5 correntinhas. 2, 3, 4, 5 e vou prender no quarto ponto de base. Então, eu vou contar 1, 2, 3 e no quarto eu vou prender com ponto baixo. Vou fazer isso em toda a volta, sendo que nos cantinhos eu vou ter que ter a alcinha aqui. Do mesmo jeito ficar essa paralela aqui, tá certo? Esses 4 pontinhos aqui iniciais, 1, 2, 3, 4, a gente vai completar com mais 3 aqui, porque a gente sempre vai fazer o bloquinho de 7 pontos, tá?
que nem aqui, fechei essa alcinha nesse ponto com ponto baixo, ele já conta o meu primeiro. Aí eu vou fazer o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo ponto baixo, um em cada ponto de base, logo depois da minha alcinha de 5 pontos. Aí eu faço novamente a alcinha de 5 pontos de correntinha. Vou pular 3 pontos de base e no quarto ponto é que eu vou prender com o ponto baixo, que vai ser o primeiro do bloquinho de 7 pontos, tá certo? Aqui é aquele pontinho que a gente já conhece, é o nosso bico russo, que a gente vai fazer em volta, tá? O mesmo que a gente trabalhou lá no nosso tapete do babado duplo, bico russo, tá? Que tem aqui no nosso canal. Então eu vou fazer todo o contorno, sendo que nos cantinhos, se eu tiver que adaptar a quantidade de pontos, eu volto para mostrar para vocês como eu fiz, tá bom? Então vamos lá. Oi pessoal, voltei para dar a dica aqui de como a gente fez essa parte, tá? Aqui, quando eu terminei de fazer essa alcinha, ao invés de 7 pontos de base, eu tinha apenas 5, tá? Então eu fiz o primeiro ponto baixo aqui fechando a alcinha, né, prendendo a alcinha, então eu fiz o primeiro. No próximo ponto de base eu fiz 2 pontos no mesmo ponto, então aqui eu já fiz um aumento, então eu tenho o primeiro, segundo e o terceiro até o segundo ponto de base. Aí eu fiz o quarto, aí no quinto eu fiz mais 2 no mesmo ponto de base, então eu fiquei com 5 e 6. E no último eu fiz o sétimo ponto, ou seja, eu aumentei 2 pontinhos aqui dentro para eu poder ter a alcinha certinha aqui, conforme esse lado, tá certo? Então eu vou fazer totalmente aqui esses mesmos blocos de 7 pontos baixos e alcinha de 5 correntinhas, eu vou fazer nessa lateral maior. Se eu precisar, eu vou novamente fazer esse ajuste de pontos, tá? Agora, se não precisar, eu continuo do mesmo jeito, tá bom? Eu vou finalizar aqui, completando os outros 3 pontinhos que faltam, porque aqui nós fizemos um bloquinho com 4 pontos baixos, né? Então, faltam completar mais 3. Aí sim eu volto pra gente começar a próxima carreira, tá? Vamos lá então. Bem, pessoal, já fiz aí o contorno com as alcinhas, né, e os blocos aí de pontos baixos. Aqui eu fiz os últimos 3 pontos baixos e prendi com um ponto baixíssimo, né, no quarto ponto baixo, que foi por onde nós começamos, tá? Então aqui nós estamos bem no meio aí do bloquinho, então nós vamos de novo começar fazendo uma correntinha aqui onde a gente tá com a agulha e no mesmo ponto fazer um ponto baixo para que ele fique bem quadradinho aí pra gente, tá? Vamos fazer mais um e mais outro, tá? Que aí a gente vai pular esse último e vamos pular o primeiro de cada bloquinho. Aí aqui, pessoal, nós vamos nas pontas, nós vamos fazer maior esse lequezinho aqui, tá? Em vez de 10 pontos altos, que é o que a gente vai fazer nas outras partes, nesse aqui a gente vai fazer 12, tá? Por quê? Porque ele tá no canto, tá? Ele precisa ser um pouquinho maior para dar o caimento. Então aqui eu tenho 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deixa eu soltar aqui o fio. 10, 11, 12. Eu vou pular o primeiro ponto baixo seguinte e no segundo eu já vou prender com ponto baixo. Então, 1, 2, 3, 4, 5, tá?
Então, é aqui, eu faço dessa forma. Opa, errei aqui, gente. 3, 6, 7, aqui na carreira anterior eu fiz um errinho, tá vendo? Eu fiz um a mais, 3, 6, 7, 8, vou ter que desmanchar aqui e retorno. Enquanto isso, vou mostrar pra vocês como a gente vai fazer. Então, de eu pular apenas um, eu vou pular 2, então eu começo aqui, 1, 2, 3, 4, 5, tá? Nessa carreira, em cima dos bloquinhos de 7, eu faço bloquinhos de 5 pontos baixos, tá bom? Porque a gente vai pular o primeiro e vai pular o último. Aí, nos outros aqui, olha, nas outras alcinhas, a gente vai fazer só 10 pontos altos, tá? Olha, já pega direto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí eu cheguei aqui no próximo bloquinho de 7 pontos baixos, vou pular o primeiro e no segundo eu vou prender com ponto baixo e vou fazer aí mais 4. Então, vou fazer mais 1, 2, 3, 4, totalizando 5 com esse primeiro que eu prendi o ponto, tá bom? E vou novamente fazer aqui os 10 pontos altos, tá? Então, eu vou fazer sempre dessa forma. Onde eu tenho cantinho, eu vou fazer com 12 pontos altos. Nos outros, eu vou fazer apenas 10. E vou fazer em cima do bloco de 7, eu vou fazer 5 pontos baixos, sendo que eu vou pular o primeiro e o último, por isso que eu fico com 5, tá? Então, vamos fazer todo o contorno. Eu ainda vou fazer aqui, vou desmanchar, né? O caso aqui do ponto, que eu fiz um a mais. Então, eu vou desmanchar esse para arrumar. E eu retorno quando estiver acabando aqui, tá bom? Vamos lá, pessoal, então. Terminamos então a carreira, tá? Vamos prender com ponto baixíssimo aqui no meu primeiro ponto baixo da carreira. Nesse mesmo local, eu vou agora subir a próxima carreira com uma correntinha e vou inserir a agulha no mesmo lugar para fazer meu ponto baixo, tá? Então, nós vamos ficar com um ponto baixo apenas nesses bloquinhos, tá? Nessa carreira, a gente vai fazer apenas um ponto baixo. Aí, eu já vou pegar uma laçada para fazer 10 pontos altos, ou melhor, eu tô aqui no cantinho, então, dos cantinhos são 12. Então, eu vou aqui e vou fazer um ponto alto para cada ponto de base, junto com uma correntinha de espaço, só que eu vou pegar ele por trás para fazer o efeito do bico russo, tá? Então, eu vou inserir a agulha aqui por cima das duas laçadas do ponto e vou rodar ela para trás. Que aí já fica essa laçadinha aqui. É aqui que eu vou fazer o meu ponto alto. Faço ponto alto, uma correntinha, pego a laçada de novo. Vou aqui no segundo ponto alto da carreira anterior, insiro de trás para frente nas duas alcinhas do ponto, rodo para trás e pego a laçada de trás. Tá certo? A sequência vai ser sempre essa. Nós vamos fazer um ponto alto para cada ponto da alça, pegando por trás e fazendo uma correntinha de intervalo. Nos cantos são 12, nas partes retas são 10, e aqui nós vamos prender com um ponto baixo, tá? Então, eu vou fazer aqui só esse pedaço para vocês verem. Se vocês quiserem mais detalhes sobre esse ponto, aqui no canal nós temos o tapete babado russo duplo, tá? Eu vou estar até compartilhando essa semana lá no Face, porque muita gente me pede e já tem essa videoaula feita, né? Então, eu vou compartilhar para vocês terem uma ideia. Mas, se vocês precisarem aí de mais detalhes sobre esse biquinho, lá nessa aula, a gente tá passando bem devagarzinho, tá? O modo de fazer esse bico russo.
Então, vamos lá. Vamos terminando aqui, sempre fazendo uma correntinha de intervalo. Uma correntinha entre os pontos altos, né? Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou fazer aí o 11º. Uma correntinha e o 12º. Então, nos cantinhos, como eu expliquei para vocês, nós temos 12 pontos, e nas partes retas aqui de lateral nós temos 10, tá? Então, eu fiz aqui os 12 pontos altos, pego-os por trás, aí dá esse efeito aqui do bico russo. Aí, eu vou pular os 2 pontos de base, tá? Do bloquinho, pulo os 2, e no meio, no terceiro, é onde eu vou fazer meu ponto baixo, tá? E novamente já pego a laçada para começar os pontos altos, pego-os por trás com uma correntinha de espaço entre eles, tá? Vou fazer dessa forma toda a volta, quando chegar aqui no final eu retorno pra gente ir pra próxima carreira. Bem, pessoal, já estamos terminando essa carreira, nós vamos então fechar a nossa carreira com ponto baixíssimo, aqui no primeiro ponto baixo da carreirinha, tá? A gente fecha aqui e já puxa uma laçada que com o branco a gente já vai terminar, tá? Vamos já cortar o fio para poder arrematar, certo? Agora, com o fio mesclado novamente, nós vamos trabalhar da seguinte maneira. Nós vamos fazer a laçada inicial aí na nossa agulha, tá? E nós vamos pegar, sem ser o primeiro ponto alto da alça, a gente vai pegar no segundo. Aqui no segundo, a gente vai prender com ponto baixo e vamos fazer 3 correntinhas. Vamos fechar as 3 correntinhas em picô. Fiz o primeiro picô. Perdão, gente, eu sempre erro aqui, impressionante, até no outro tapete. A gente vai pegar, em vez de pegar as 2 laçadas do ponto, a gente vai pegar só de trás, tá? Então, é aqui que eu vou prender o meu fio mesclado, tá? Prendi aqui, aí agora sim, vou fazer as 3 correntinhas, fechar em picô. Vou pular aquela correntinha de espaço e no próximo ponto alto, vou pegar também a laçada de trás e prender o meu picô, tá? Novamente, subo 3 correntinhas, prendo em picô e no próximo ponto alto, na laçada de fora, de trás, eu prendo o meu picô. Aqui eu tô no cantinho, tá? Naquele que tem 12. Então, aqui a gente sempre vai fazer um a mais nos cantinhos. Vamos lá novamente. 3 correntinhas. Prendo em picô e no próximo ponto alto, eu prendo com ponto baixo. Novamente 3. Prendo em picô e vou prender com ponto baixo no próximo ponto alto, sempre pegando a laçada de fora, de trás, tá? Então, aqui, como eu tô do cantinho e a gente faz 12 pontos altos ao invés de 10, como nas laterais aqui, então, aqui vai ter um picô a mais, nos outros vão ser apenas 3, tá? Então, aqui eu fiz 4, aí eu vou subir 6 correntinhas. 4, 5, 6. E vou fechar também em picô. Fechei em picô, vai ficar um picô maiorzinho. E vou prender no próximo ponto alto, tá? Fazendo aí um ponto baixo. E aqui eu vou repetir novamente os picôzinhos. 1, 2, 3. Vou prender em picô. Prendo com ponto baixo no próximo ponto alto.
1, 2, 3, prendo em picô, prendo no próximo ponto alto, laçada de trás com ponto baixo. Novamente, 1, 2, 3, vou prender em picô e prendo com ponto baixo aqui. Novamente, 1, 2, 3, prendo com picô e prendo com ponto baixo no próximo ponto alto, tá? Aí me sobrou o último, tá? E o primeiro. Então, se sobrou o último, eu vou fazer o seguinte. Aqui eu vou pegar uma laçada no ponto alto, também pegando por fora, tá? Então, eu pego uma laçada como se eu fosse fazer um ponto baixo, mas eu não fecho o ponto baixo. Vou lá no próximo ponto alto da próxima alça e faço a mesma coisa, puxo uma laçada. Aí, agora sim que eu arremato todas as laçadas da agulha, tá? Então, nos dois pontos altos, no último e no primeiro seguinte, eu fiz um ponto baixo fechado junto, tá bom? Agora, aqui, eu vou fazer a mesma coisa. Vou chegar no próximo ponto alto e vou fazer um ponto baixo. 3 correntinhas, prendo em picô. Prendo com ponto baixo no próximo. Lá vem a Aninha, né? Ela adora aparecer na filmagem. 3 correntinhas. Peraí, neném. Deixa a mãe ensinar para as meninas. Prendo aqui do mesmo jeitinho. Vou fazer 3 correntinhas. Novamente prendo em picô e prendo no próximo ponto alto. Aqui já é aquela alça com 10 ao invés de 12, que 12 eu só tenho nos cantinhos. Então, aqui nas de 10 eu só vou fazer 3 picôs. Aí, aqui que eu já faço a de 6 correntinhas. 3, 4, 5, 6. Fecho em picô. Vou prender com ponto baixo no próximo ponto alto. E aqui eu já começo a fazer o picôzinho de 3 correntinhas, tá? Aninha, peraí, bebê. Ó, tá? E prendo no próximo ponto alto, sempre pela laçada de fora, de trás, tá? E assim eu vou fazer por toda a volta. Entenderam? Tá bom? Então, onde tenho a alça de 10 pontos, eu vou fazer só 3 picôs e o picô grande, tá? Aqui também vão ser 3 e eu vou fazer aquele ponto baixo fechado juntos, 2 pontos baixos fechados juntos, no primeiro e no último ponto. A Aninha tá deitando aqui, ela adora deitar nos meus crochês. Tá certo, pessoal? É só voltar aí essa partezinha que eu expliquei pra vocês, que vai estar certinho, tá bom? É igualzinho, a única diferença é que nas pontas, onde nós fizemos 12 pontos altos, vai ser um picôzinho a mais, mas sempre do mesmo jeitinho, no mesmo padrão, tá bom? Então, eu vou fazer todo o contorno, quando chegar no final eu retorno pra me despedir de vocês, tá bom? Vamos lá. Bem, pessoal, tô aqui, então, na reta final, né? Acabei de fazer a última parte aqui, em rosa. Agora, o que resta pra gente fazer é finalizar aqui com o ponto baixo, né? Os 2 pontos baixos fechados juntos. Então, eu pego aqui a laçada no último ponto alto desse último arco, né? Que nós fizemos. E no primeiro, que nós começamos pelo segundo, né? Então, eu vou pegar aqui pelo primeiro, vou fechar com uma laçada só, os 2 pontos baixos, tá? E agora, pessoal, eu vou prender, tá? O meu fio aqui no primeiro ponto baixo, né? Onde nós prendemos o nosso fio para começar a fazer o biquinho. Puxo uma laçada a mais, que é para eu cortar e arrematar.
ok? Esse fiozinho a gente vai depois esconder. E tá pronto, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse caminho de mesa feito aí com o fio Intense da Supremo. É um fio 100% algodão, por isso que eu trabalhei com ele como um caminho de mesa. Se ele fosse um fio mais rústico, um pouco mais grosseiro, vamos dizer assim, eu faria de tapete. Mas como ele é macio, por causa do 100% algodão que faz parte aí da composição dele, então ele fica perfeitinho aí como um caminho de mesa, tá? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida aí vocês me falem. Ah, uma coisa importante, pessoal, na hora de fazer aí o nosso biquinho russo, se pela sua tensão de ponto começar a ficar embabadado, troque por uma agulha menor, é o que eu sempre falo para vocês. Ficou embabadado, troque por uma agulha menor. Não precisa trocar o fio, tá? Olha só, tem que ficar certinho, retinho, tá bom? Apesar que aqui tá com a toalha vermelha, né? Deixa eu pegar aqui com a preta pra mostrar melhor. Ó. Certo? Então ele fica assim, assentadinho, certinho. Lógico que depois a gente passa a ferro pra ajeitar os biquinhos, né? Do cantinho. E é isso, pessoal. Deixem aí suas sugestões, deixem aí suas dúvidas, tá? Que eu respondo na medida do possível. E se vocês gostaram desse vídeo, dá um curtir, dá um likezinho aí nele, né? Um joinha. Compartilhe nas redes sociais também. E por favor, minha gente, não baixa o vídeo, tá? Para vocês compartilharem aí com outras pessoas, que isso prejudica o nosso trabalho aqui no YouTube, tá? Até porque se fosse permitido baixar os vídeos do YouTube, haveria essa opção aqui, e não tem, né? O YouTube mesmo é contra que se baixem vídeos dele. Então, gente, não vamos agir aí de uma forma desonesta. Vamos deixar os vídeos aí, compartilhar os links, tá? Quem pedir aí no Face, nos grupos de crochê do Face, compartilhe o link, me marca que eu vou e auxilio, mas por favor não baixem os vídeos nos seus celulares, nos seus computadores, que isso prejudica o nosso trabalho, tá bom? Um beijo grande para todos vocês e até a próxima. Tchau, tchau!